Hoje gostava de partilhar com vocês mais um pouco de mim, com a intenção de vos trazer aqui um conceito que eu aprendi e que tem vindo a iluminar o porquê de uma das maiores dificuldades que eu tenho experienciado ao longo da minha vida. E para introduzir aqui o tema, trazer-vos que ao longo da minha vida eu ouvi várias pessoas dizerem-me que eu não tenho estaleca, que eu não tenho capacidade suficiente, que determinada coisa vai ser demasiado para mim e que eu não vou dar conta. E eu tenho vindo a perceber agora que sempre que eu ouvi frases deste género, no íntimo eu senti sempre uma grande vergonha. Vergonha por pensar que quem eu sou não é suficiente, eu não tenho capacidade suficiente, eu não sou forte o suficiente. E o que eu percebi foi que sempre que eu senti essa vergonha, a minha reação foi procurar provar aos outros e a mim mesma que eles estavam errados, que eu tinha sim capacidade para lidar com determinada situação. E percebi também que por debaixo dessa tentativa de provar aos outros e a mim mesma que eu era capaz, havia na verdade uma necessidade, uma grande busca por pertencer, ou seja, tudo aquilo que eu queria era sentir que não havia nada de errado comigo e que eu pertencia. E nesta tentativa de provar uma e outra vez que eu tinha capacidade, eu fui muitas vezes além da minha capacidade. E com isso eu experienciei muitas vezes exaustão, eu já rocei muitas vezes o burnout e na verdade o meu próprio corpo começou a ter sintomas físicos que a medicina convencional não conseguia explicar. Foi quando eu aprendi o conceito de capacidade pessoal que eu comecei a reconhecer quando é que eu estava a atuar dentro da minha capacidade e quando é que eu estava a ir além da minha capacidade. E na linguagem do sistema nervoso, esta capacidade chama-se de janela de tolerância e ela não é mais do que a nossa capacidade de gerir o stress e as demandas da vida sem sermos completamente desestabilizados por elas. Portanto, numa linguagem comum, é aquilo que nós chamamos de resiliência. O que eu aprendi também e que fez muito sentido, trouxe muito sentido para a minha experiência interna, é que quando nós vivemos experiências de stress prolongado e experiências traumáticas, esta nossa capacidade é largamente diminuída. E, portanto, ao mínimo estímulo, ao mínimo stress, nós sentimos-nos completamente desestabilizados. Então, perceber que experiências de stress prolongado e trauma diminuem amplamente esta capacidade do sistema nervoso de lidar com as demandas da vida veio iluminar o porquê da minha experiência recorrente de isto é demasiado para mim. A partir do momento em que eu me comprometi com a minha saúde e o meu bem-estar acima de qualquer outra coisa na minha vida, foi o momento em que eu comecei a parar de comparar a minha capacidade com a capacidade de outras pessoas. E obviamente que isto não é um episódio, isto é um processo e eu continuo nesse processo. Uma outra coisa que eu tenho praticado é o honrar da minha capacidade e tenho percebido que começo a tomar mais decisões e a dizer sim ou não em função da minha capacidade. Isso trouxe-me a consciência de que os nossos limites dependem profundamente da nossa consciência, da nossa própria capacidade e também do quão dispostos nós estamos a honrar essa capacidade. E claro que isso é todo um outro tema, porque há aqui muitas razões pelas quais nós nem sempre honramos a nossa capacidade, mesmo tendo consciência dela. E embora eu neste momento continue a trabalhar no sentido de aumentar a capacidade do meu sistema nervoso de lidar com as demandas da vida, aquilo que eu mais tenho praticado e aquilo que tem sido mais gentil e mais compassivo comigo tem sido só honrar aquilo que é possível para mim agora, sem sentir vergonha com isso. E eu tenho entendido também que à medida que eu vou aprofundando o conhecimento que tenho de mim mesma e vou compreendendo melhor a minha complexidade, isso de certa forma é um antídoto, é o remédio para esta vergonha que me tem acompanhado tanto ao longo da minha vida.